Pensamento que se avizinha é, para além de bem e do mal, de Nietzsche. E este texto diz respeito a esse livro aqui, além do bem e do mal, e no qual trataremos um breve tópico sucinto para nos deixar esclarecidos sobre o desenvolver dessa filosofia que questiona a própria filosofia, a filosofia contemporânea. Então, irei introduzir agora um texto no qual o Nietzsche ele fala já no prólogo dessa obra. Ele fala no prólogo, é muito interessante, justamente aludindo a uma metáfora aludindo ao que ele chama de que os filósofos dogmáticos, que seria os filósofos dogmáticos, como a filosofia se veria desse modo interpretada por esses filósofos dogmáticos, e o que Nietzsche fala sobre esse pensamento. Interessante que logo nesse início ele fala assim: supondo que a verdade seja uma mulher, no prólogo. Olha só, a metáfora de uma mulher. Não seria bem fundada a suspeita de que todos os filósofos, na medida em que foram dogmáticos, entenderam um pouco de mulheres? De que a terrível seriedade, né? Ele diz assim: como será possível, supondo que a verdade seja uma mulher? Então ele diz também que os filósofos eles sempre tiveram meios impróprios e inábeis de seduzir essa jovem donzela, que seria a filosofia, e sua falta de tato para entender de perspectivas. Mas aí é que justamente entra a questão ao que ele chama de dogmático. Supondo que a verdade, o que tem guiado esses filósofos, o que está por trás de juízos. O primeiro capítulo se intitula Dos Preconceitos dos Filósofos. Então nesse capítulo ele já alude a essa questão do que seria esse dogmatismo dos filósofos, né? O que seria essa vontade de verdade que estaria por trás de suas proposições. Então, diante das proposições filosóficas, dos sistemas construídos de interpretação da realidade e teorias não só como visão de mundo, mas enquanto até ciência também, né? Que por trás da ciência, até mesmo a ciência, há questões de valores guiadas por impulsos, né? No caso, uma certa condição de filosofar leva esses grandes dogmáticos a sempre se moverem num terreno próprio, por assim dizer, um terreno que eles servem de fundamentos estruturantes para a sua posterior filosofia ou pensamento. Então, um texto assim bastante incisivo. Eu acho que Nietzsche, nessa época aí que escreveu esse livro, quer dizer, dizendo que esse livro ele é importantíssimo porque o subtítulo diz: prelúdio a uma filosofia do futuro. Então, prevendo que em 1886 o Nietzsche tenha escrito esse texto, ele deixou isso tendo em vista uma preparação para o que seria depois uma filosofia por vir, que questione esses fundamentos dogmáticos, que é o que seria os fundamentos dogmáticos. Então veja, fundamentos dogmáticos seria a noção de que a filosofia se pauta a partir de um fundamento que lhe é próprio, a partir de uma ideia, de uma verdade. E Nietzsche vai questionar essa questão da verdade. O que seria a verdade? O que está por trás dessa vontade de verdade? Então, no capítulo 1, nos primeiros capítulos, há um livro escrito em aforismos. Você vai se familiarizando e entendendo mais a linguagem, vai
captando a intenção, o estilo, né? O certo estilo como ele se move, cheio de metáforas, de analogias, por vezes até poético. Então, assim, a vontade de verdade que ainda nos fará correr não poucos riscos, a célebre veracidade que até agora todos os filósofos reverenciaram. Que questões essa vontade de verdade já não nos colocou? Estranhas, graves, discutíveis questões. Então ele vai propor isso como uma questão de enigma. Ele cita até a esfinge, né? De modo metafórico. Mas o que jaz no fundo desse texto é uma certa investigação, uma certa denúncia por parte de Nietzsche de a filosofia ter sempre se movido num terreno metafísico, moral, religioso, né? E por isso se fechando para outras questões, para outras perspectivas. E a filosofia do futuro seria justamente essa abertura, esse novo iniciar-se experimentando outras perspectivas. Essas perspectivas vão ser vistas dependendo de onde o impulso original que a guia, dependendo disso, rastrear esses impulsos na questão do conhecimento. É o que está por trás da vontade de verdade, esse desejo pelo metafísico, do sobrenatural, das coisas do outro mundo. O que está por trás disso? Sempre toda a filosofia, toda a ciência se moveu por trás de ideais de ascetismo, né? Por ideais de moralidade, por ideais de democracia, por tantos outros ideais que na verdade param por aí, que vivem, por assim dizer. Mas é isso, daqui a um intercurso poderemos voltar nessa questão de Nietzsche, a sua crítica aos filósofos, né, os filósofos antigos, desde Platão, né, aquela questão da ideia, da identidade, da verdade, né, do conhecimento matemático como a essência de tudo o que é conhecível, né, o que é fixo, o que é estável, a questão de Parmênides, o que é o ser, a noção de ser, de verdade, né, a létera, todas essas questões aí já Nietzsche, como filólogo, vinha desenvolvendo isso há um bom tempo já dos seus estudos, mas aqui nesse livro Além do Bem e do Mal, Jenseits von Gut und Böse, o título em alemão, que deve ser fascinante, mas a tradução é muito boa também, a tradução é fantástica. E aqui vamos continuar essa questão aí, o que vem a ser essas perspectivas e como a verdade, supondo que a verdade seja uma mulher, né? Ele vai dizer que a mulher tem razões para não deixar ver as suas razões. Muitas coisas que se encontram, não nos é revelado, está fechada por boas razões, assim. O que ele quer dizer assim, que a verdade ama esconder-se, como dizia Heráclito, né? Por trás da natureza existe um móvel, uma coisa assim que está por trás de tudo. E ele vai questionar isso, né? Mundo, essência e aparência, a verdade, o erro, a mentira, como as coisas podem surgir do seu oposto. É o que ele questiona, que para a tradição metafísica não é essa possibilidade, porque todas as coisas vêm a partir da identidade, de uma lógica, de um pensamento de identidade. E aí a questão de entra o conhecimento como uma coisa em devir, algo que nunca que sempre está em seu fluxo, né, a partir de suas propulsões e suas engrenagens, por assim dizer, metafísicas e empíricas, né, de todo o mundo do fenômeno. E aí, entre outras questões também, é uma questão bastante interessante que se pode captar os pontos principais, mas que também pode ser dirimida, pode ser estendida, pode-se encontrar várias formas de explicitá-la, de explicá-la, de gerar esse questionamento que é tão importante para nós outros.